Abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. Vamos voltar, depois de alguns meses, ao Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 9, irmãos. Vamos adentrar hoje no capítulo 9. Depois aí de alguns meses expondo os 10 mandamentos, hoje nós retornamos para o Evangelho de João. Irmãos, antes da leitura é importante que nós possamos fazer uma observação aqui, porque Jesus ele já realizou 5 sinais que demonstraram que ele de fato era Deus, ele era divino. O primeiro sinal foi feito nas bodas em Canaã da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João. Porque é importante lembrar que o objetivo de João é apresentar Jesus como o Deus encarnado, o Deus homem. Então, ele vai apresentar os sinais que demonstram que Jesus é de fato o grande eu sou. Então, nós temos no capítulo 2 o primeiro sinal. Depois, observem que nós temos o segundo sinal, que é a cura do filho de um oficial do rei. Depois nós temos a cura de um paralítico. Depois nós temos a multiplicação dos pães. E depois Jesus ele anda por sobre o mar. E agora então nós chegamos ao capítulo 9, onde nós temos a cura de um cego de nascença. Então vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos. Nós não vamos hoje adentrar precisamente na realização da cura. Hoje vai ser uma espécie de introdução, uma janela para que nós possamos compreender todo o capítulo de número 9 do Evangelho de João. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Até aí. Não feche sua Bíblia, por favor. Fique com a Bíblia aberta. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos suplicar a Ti, nesse momento, a Tua bênção, para esse momento tão especial do culto. Cada momento do culto é importante, pois exaltamos o Teu nome, abrimos a Tua palavra, apresentamos ações de graças a Ti, apresentamos os nossos louvores, as nossas ofertas. Mas agora, ó Deus, depois desse momento que tivemos, queremos ouvir a Tua voz, através da pregação da Tua palavra. E esse também é um momento de adoração, aonde o Senhor fala conosco através da pregação da Tua palavra, e nós atentamente, ó Deus, paramos para ouvir as Tuas diretrizes para a nossa vida. Então, Senhor, Santo Espírito, que o Senhor mesmo que inspirou os profetas, os pais, os apóstolos, ilumina a nossa mente nessa noite, nos faça compreender, ó Deus, essa porção lida da Tua palavra. Tu sabes o que nós necessitamos ouvir, Senhor. A Tua palavra, ela se renova, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Quantas vezes já lemos esse texto que acabamos de ler, mas nós temos a certeza de que o Senhor
usará poderosamente essa pregação nessa noite para mudar as nossas vidas. Não permita, ó Deus, que saiamos aqui da mesma forma que entramos. Muda-nos, ó Deus, molda-nos, ó Deus, para que nos pareçamos mais com Jesus, para que possamos demonstrar de fato, ó Deus, aquilo que tem acontecido dentro do nosso coração. Me use também, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, porque eu só estou aqui de pé por causa do Teu Espírito. É o Teu Espírito que nos capacita. Fala, Senhor, e me use nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, observem que o capítulo 9 de João registra os acontecimentos em Jerusalém, imediatamente após a saída de Jesus da festa dos tabernáculos. Eu sei que tem alguns teólogos que questionam se esse encontro com Jesus, de fato foi naquele momento que Jesus saiu ali da festa dos tabernáculos. Enfim, eu não quero entrar aqui em polêmicas, nós devemos seguir o curso normal do texto. Então, com toda probabilidade, esse é um acontecimento que acontece depois que Jesus sai da festa dos tabernáculos. E é interessante, irmãos, observar algo aqui. Fazemos uma comparação. Observe, o versículo 1 do capítulo 9, compará-lo com o versículo 59 do capítulo 8. É muito significativo fazermos essa observação. Veja que, então, o capítulo 8 termina com o versículo 59, terminou ali com os judeus pegando em pedras para atirar em Jesus, porque Jesus se apresentou naquela festa como sendo Ele mesmo a luz do mundo. Ele disse: essa festa aponta para mim, eu sou, de fato, o que essa festa tipifica. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e Jesus, ele se escondeu e saiu do templo. Aí o versículo 9 começa, não é assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, nesse milagre aqui, nesse sexto milagre, nós encontramos uma ilustração, irmãos, de Cristo como fonte da verdade e luz. Logo após uma declaração de Jesus, é costume de João fazer uma ilustração através de um milagre, mostrar através de um milagre aquilo que Jesus acabara de falar. Então, quando essa luz deixa os homens, foi o que aconteceu na festa dos tabernáculos, esses homens, eles vão experimentar cegueira espiritual por toda a eternidade. Porque, meus irmãos, lembremos que na festa dos tabernáculos, Jesus, ele havia se apresentado ali para os líderes religiosos de Israel, para ensiná-los. Mas quando esses líderes rejeitaram Jesus, Jesus se afasta deles. E aí Jesus, ele então encontra esse homem pobre e aflito, e ele para ajudá-lo. Isso nos lembra, meus irmãos, que Jesus, ele veio para aqueles que são humildes, para aqueles que são quebrantados, aqueles que são fracos, aqueles que estão perdidos, aqueles que, porém, acreditam estar bem e se consideram autossuficientes, como os líderes religiosos que negavam a divindade de Jesus, que achavam que não precisavam de um Salvador, que publicamente rejeitam a Jesus, são abandonados. Jesus abandona essas pessoas, como ele mesmo explicou. Lá em Mateus 9, versículo 12 e 13, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, nós podemos dizer que esses primeiros 5 versículos aqui do capítulo 9, meus irmãos, servem como uma espécie de janela, ou uma introdução ao significado, não é, do que Jesus havia dito
no capítulo 8. Então, esse capítulo 9, todo ele, né, vai, através de um milagre, explicar, de fato, a situação espiritual das pessoas que rejeitam Cristo. Estão nessa mesma situação do cego, só que de maneira espiritual. Estão sem ver a luz que liberta, a luz que transforma, a luz que cura, a luz que muda. Então, antes de tratarmos a cura do cego, nós precisamos tratar das perguntas que são levantadas aqui pelos discípulos e a resposta que Jesus vai dar a essas perguntas. Porque através da resposta de Jesus, irmãos, entenderemos qual deve ser a nossa resposta às provações, ao sofrimento que nós passamos nesse mundo. Então, nós vamos ter essas respostas e, através dessas respostas de Jesus, nós vamos entender como nós devemos realizar as obras de Deus. Como é primordial entender que nesse contexto caído, nós somos chamados a realizar as obras de Deus. Dentro desse contexto de sofrimento, você e eu somos chamados a agirmos como Jesus ele agiu. Esse é o nosso tema, irmãos, chamados para realizar as obras de Deus. Então, comecemos aqui com as perguntas sobre as provações e o sofrimento. Então veja que o capítulo 9 de João se desenrola com uma discussão entre Jesus e os seus discípulos a respeito do cego de nascença, a quem Jesus havia ali parado para ver, para dar atenção àquele homem. E essa discussão se concentra em duas grandes questões relacionadas às provações e ao sofrimento. A primeira é por quê? Por que há sofrimento nesta vida? Por que nós sofremos? A segunda pergunta é o quê? O que nós devemos fazer em relação a esse sofrimento? Como é que nós devemos nos posicionar ao sofrimento? Então a primeira pergunta foi sobre o porquê. Veja aí, versículos 1 e 2. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para os discípulos, irmãos, esse homem cego representava um enigma teológico. Eles provavelmente raciocinaram mais ou menos do seguinte modo: por trás de toda enfermidade física ou a deficiência desse homem, certamente jaz um pecado. Se ele está nessa situação, certamente foi por causa de algum pecado. Meus irmãos, quando se trata de compreender o sofrimento, muitos equívocos são frequentemente apresentados. E nós temos a tendência, meus irmãos, de olharmos para uma pessoa que está sofrendo e imaginarmos que ela está sofrendo por causa dos seus erros. Um erro é pensar que nós sofremos nessa vida, meus irmãos, por causa de más ações de uma vida anterior, porque tem uma parte da humanidade que pensa assim, que as pessoas sofrem por causa de uma vida passada de erros. Irmãos, essa é uma visão pagã, embora não frequentemente defendida pelos cristãos, está se tornando mais comum à medida que as religiões orientais, budismo, hinduísmo, influenciam a cultura ocidental. A ideia que é do karma, onde as dificuldades dessa vida são vistas como resultado de erros cometidos em vidas passadas. O problema, meus irmãos, com essa visão é que a Bíblia ensina claramente que cada um de nós só temos uma vida. Depois que nós morremos, vamos enfrentar o juízo de Deus. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como
aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não existe, meus irmãos, essa ideia de karma. Você só tem uma vida. Uma só vida. E depois que você deixa de existir aqui, é claro que você não vai deixar de existir, você vai existir por toda a eternidade, porque Deus implantou no nosso coração a semente da eternidade. Ou você vai passar a eternidade no céu, ou no inferno. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Existe um segundo erro, que é pensar que o sofrimento é resultado dos pecados dos nossos pais, ou dos nossos ancestrais. Tem pessoas que pensam assim: ah, foi por causa do pai. O filho está sofrendo agora por causa do pai. É uma maldição hereditária. Geralmente quem gosta de falar assim são as igrejas neopentecostais, que acreditam em maldições hereditárias. Irmãos, a Bíblia, ela é clara sobre esse assunto. Eu sei que existem alguns textos que parecem dizer essa ideia, mas é porque se lê fora de contexto. Deus, Ele não julgará o filho por causa do pecado do seu pai. A ideia é, se o pai pecou, se o pai andou longe de Deus, Deus irá punir o pai, e não o filho por causa desses pecados. É claro que o que nós devemos pensar aqui é nas consequências. É claro que se um pai, ele teve um mau testemunho, uma mãe teve um mau testemunho, fez coisas erradas, isso vai marcar a família por muitos e muitos anos. Mas isso não é maldição hereditária. Porque a Bíblia diz assim em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Então esse texto aqui de Ezequiel destrói essa ideia de maldição hereditária. Cada um irá pagar pelos seus próprios pecados. Claro que nós nunca conseguiremos pagar, não é verdade? Nós não temos as condições para pagar, porque Cristo foi quem pagou os nossos pecados. Mas cada um sofrerá por causa dos seus próprios pecados. O terceiro erro é presumir, meus irmãos, que todo sofrimento é causado pela ira imediata de Deus. Muitas vezes, irmãos, cometemos esse erro ao dizer de alguém que está sofrendo. Dizemos assim: o que será que ele fez para merecer esse sofrimento? Veja, nós agimos da mesma forma como os amigos de Jó. Essa era a mesma perspectiva deles. Jó está sofrendo porque Jó foi desobediente a Deus. Jó deve ter prejudicado viúvas e órfãos, porque esse era o foco ali dos amigos de Jó, com relação, né, a um pseudo pecado que ele tivesse cometido contra as viúvas e os órfãos. Eles simplesmente assumiram que Jó havia feito algo para merecer seus terríveis sofrimentos. Meus irmãos, isso foi um equívoco, né? A história de Jó deixa muito claro que ele não havia pecado, ele não havia cometido os pecados que os seus amigos haviam dito a ele, para que ele experimentasse aquele sofrimento. Veja, João Calvino, ele alertou que nós tendemos a julgar os sofrimentos dos outros mais severamente do que os nossos próprios. E ele fala o seguinte, eu vou citar aqui as palavras de João Calvino: se meu irmão sofre alguma adversidade, imediatamente reconheço o julgamento de Deus. Mas se Deus me atinge com um golpe mais pesado, eu ignoro meus pecados. Se quisermos ser juízes justos neste assunto, devemos aprender a discernir rapidamente nossos próprios males, não os dos outros. Devemos evitar, meus irmãos, esses erros ao avaliar o sofrimento dos outros.
Mais importante ainda, devemos evitar oferecer respostas rápidas e superficiais ao que as pessoas estão passando. Qualquer um que tenha passado por uma grande provação pode atestar que explicações simplistas oferecem pouco conforto. Menos ainda, ajuda quando os cristãos afirmam erroneamente que o sofrimento prova a falta de fé em Deus, porque você observa aí, principalmente no meio neopentecostal, mas eu já vi pessoas em algumas igrejas conservadoras falando assim: infelizmente, é falta de fé. Se você está sofrendo, é por causa da falta de fé. Irmãos, a Bíblia afirma que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, se enfrentamos muitas e severas provações, pode ser simplesmente, escute bem, pode ser simplesmente um sinal de que estamos no caminho certo. Como assim? Porque se nós estamos sofrendo por causa da nossa fidelidade a Cristo, se nós estamos sofrendo porque nós zelamos pelo nome de Deus, se nós estamos sofrendo porque amamos a Deus de todo o nosso coração, nós temos que nos lembrar das palavras de Jesus, em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora, é claro que nós precisamos de maiores explicações com relação ao sofrimento e à provação. Por isso, observe, em segundo lugar, as explicações bíblicas para as provações e o sofrimento. A Bíblia ensina muito sobre a causa das provações, sobre a causa do sofrimento. Meus irmãos, nós sofremos esse mundo por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Todos nós sofremos. Os males, eles adentraram no mundo por causa da desobediência de um só homem. Paulo, ele disse assim, Romanos 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O mundo está quebrado desde então, por causa do pecado. Toda a sua beleza está entrelaçada com o mal. Toda a sua beleza está entrelaçada com desastres, com doenças, com frustrações. E Paulo, ele diz que essa devastação se deve por causa do julgamento de Deus. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Satanás não a sujeitou, Adão não a sujeitou, Deus o fez, julgando o pecado de Adão. Porque lembremos, irmãos, Adão era o nosso representante federativo, ele nos carregava nos seus ombros. Por isso que toda a humanidade sofre, porque Deus julgou o pecado de Adão. Se o homem nunca tivesse caído em pecado, a morte, a cegueira, a doença, o sofrimento, nunca teriam sido conhecidos por nós, irmãos. Isso nos lembra que devemos odiar o pecado como a raiz de todos os nossos males. É claro que aqui surge uma pergunta: mas por que um Deus amoroso permite que soframos? Se Deus é amor, por que nós sofremos?
Muitas vezes nós nos perguntamos isso, né? Tem pessoas que perguntam isso. Se Deus é amor, por que existe sofrimento? Irmãos, um dos motivos é que o povo de Deus sofre para fins corretivos. Assim como pais amorosos corrigem seus filhos errantes, nosso Pai Celestial também disciplina seus filhos pecadores. Alguns sofrimentos são dados para ensinar aos cristãos que o pecado é errado. E assim os cristãos vão aprender a obedecer. Se você for para Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus, ele disse, nos versículos 6 e 11, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, muitas vezes nós cristãos sofremos por causa, sofremos para fins corretivos. Deus está nos corrigindo, certo? Então, existe um tipo de sofrimento que Deus permite na nossa vida para que nós sejamos corrigidos, ok? Existe o sofrimento geral que vem por causa do julgamento de Deus, e aqui, nesse grande guarda-chuva, não é? Nesse mundo, todos nós estamos sujeitos a passarmos por tribulações, tanto justos como injustos, ok? Mas especificamente, quando pensamos aqui na vida, por sofrimentos. Então, o sofrimento tem esse aspecto corretivo. O sofrimento tem um segundo propósito, meus irmãos. Ele não é apenas corretivo, mas também construtivo. As provações nos ensinam lições sobre a vida, nos afastam do amor pelo mundo e nos aproximam de Deus. Eu conheço a experiência de uma pessoa, meus irmãos, que era uma pessoa muito apegada com as coisas desse mundo. Muito, muito. Era praticamente viciada, não é? Com entretenimento. Mas sabe o que aconteceu com essa pessoa? Deus permitiu um câncer devastador na vida dela. E poucos meses antes dela partir para a eternidade, isso uma crente, ela disse assim: tudo aquilo que eu tinha prazer, hoje eu não tenho mais. E ela estava se referindo às coisas mundanas que ela gostava. Ela disse: eu não tenho mais prazer nessas coisas. Então, o Senhor permite provações muitas vezes para nos corrigir e também nos aproximar dele. Deus usa doenças, enfermidades, circunstâncias difíceis para nos afastar do mundo e para nos aproximar dele. Ou você pode também observar que os sofrimentos podem vir para nos preparar para desafios maiores. Quer um exemplo disso? José. Nós podemos ver esse exemplo na vida de José. Deus, ele pretendia que José fosse o governante do Egito, que José liderasse aquela poderosa nação durante aquele grande período de fome, que poderia exterminar o povo de Deus, o povo da aliança. Mas o que é que Deus fez? Deus primeiro preparou o caráter e a fé de José. De que forma? No amargor da escravidão injusta e na prisão injusta. Foi assim que Deus preparou José. Foi assim que Deus fortaleceu a fé de José para que ele se tornasse o líder que ele foi. Paulo, ele escreveu o seguinte em Romanos 5, 3 e 4. Ele disse assim, sobre as provações: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência.
E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. O Senhor está nos moldando pelas provações da vida, aqui embaixo, irmãos, para que nos encaixemos no lugar que Ele preparou para nós no céu. A sua vida mundana, os abrolhos, os cardos que existem na minha e na sua vida, o Senhor usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele responde aos discípulos, revelando agora o terceiro motivo para as nossas provações. É agora que Jesus responde. Eu aqui só estou mostrando para vocês o que a Bíblia mostra sobre as provações. Agora veja a resposta de Jesus. Ele diz assim, versículo 3: nem este homem pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu com este homem para que as obras de Deus sejam reveladas nele. Nessa resposta, meus irmãos, Jesus imediatamente elimina os pecados, pessoais do homem e dos seus pais, como as causas às quais sua cegueira poderia ser atribuída. Se uma causa tiver de ser mencionada, é como nós falamos, por causa do pecado de Adão, é que nós enfrentamos todas as mazelas que nós temos no mundo. Mas só que Jesus aqui, Ele não estava interessado em tratar detalhadamente desse assunto. Os discípulos queriam, estavam curiosos, mas Jesus não estava agora interessado em tratar detalhadamente desse assunto. Então, o que Jesus diz é que o sofrimento daquele cego foi planejado por Deus com o objetivo de manifestar as suas obras quando Jesus o curasse. Sinal esse que revelaria mais uma vez a sua divindade e ao mesmo tempo enfatizaria a soberania de Deus naquela situação. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que a Bíblia afirma claramente que Deus ordena provações como um meio de mostrar a sua glória em nós, na nossa vida, através do nosso sofrimento. Às vezes, Deus mostra seu poder ao nos libertar por meio de orações respondidas, é verdade. Com a mesma frequência, Deus mostra seu poder ao capacitar os cristãos a suportar suas provações. Quantas vezes nós aprendemos, irmãos, com homens e mulheres que estavam sofrendo, que perderam suas vidas, mas foram homens e mulheres corajosos, que perseveraram até o fim, que não perderam o ânimo, que não deixaram de glorificar Deus, que entenderam que Deus estava permitindo aquilo para um propósito maior, e muitas pessoas foram edificadas. Nós somos edificados quando nós nos lembramos do sofrimento dos mártires, daqueles nossos irmãos do passado e do presente que sofreram por causa de Cristo. Nós somos edificados. Então Deus usa o nosso sofrimento para edificar a vida de muitas pessoas, irmãos. E Deus também usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Paulo passou por isso. Essa foi a experiência de Paulo quando ele pediu a Deus que removesse o espinho da sua carne. 2 Coríntios 12, 9. Em vez de remover o espinho na carne, veja o que Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui destrói a teologia da prosperidade, ou da confissão positiva, que diz que não é toda doença é por causa de falta de fé, ou é por causa de maldição hereditária, ou é por causa da ação do diabo. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Imagina, algo que incomodava o apóstolo Paulo. Paulo era muito amado por Cristo, como todos nós. Mas o Senhor Deus disse assim: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne. Eu vou deixar esse espinho na tua carne. Porque é na tua fraqueza que você vai encontrar poder.
Quando você está fraco, você vai correr aos pés da cruz, você vai lembrar da graça com maior intensidade, porque não é pela ausência dos problemas que nós seremos mais fortes, não, mas é durante as provas, durante os problemas, com os nossos olhos voltados para Jesus, que o Senhor nos fortalecerá durante esses momentos e prova, como Paulo. Jesus disse para ele, e muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que Deus, não é? Muitos pastores querem ser mais sábios do que Deus, mas veja o que Deus disse para Paulo: não vou tirar não, vou deixar na tua carne. Eu não vou curar você não, eu vou deixar você com esse câncer, eu vou deixar você com essa enfermidade, eu vou deixar você com essa luta na sua vida, eu vou permitir essa luta na sua vida, eu vou permitir essa circunstância dolorosa na sua vida, porque eu quero usar essa circunstância dolorosa na sua vida para lhe aperfeiçoar, porque eu lhe amo. Meus irmãos, as provações oferece aos cristãos uma oportunidade inestimável de mostrar ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, o que é conhecer a Deus, como nós temos um Deus poderoso. É uma maneira, meus irmãos, de Deus exibir a sua glória através da nossa vida. E muitas vezes isso vai acontecer por meio das provações. Muitas pessoas chegarão à fé por causa do testemunho que demos de Cristo, através do nosso sofrimento. Meus irmãos, o salmista, ele escreveu o seguinte, no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quem em sã consciência poderia sentir prazer ou alegria na aflição? Mas um homem chamado Davi, ele passou por isso. E ele escreveu essas palavras aqui. Davi, ele sabia que Deus soberanamente controla todas as coisas, que as aflições e perturbações, elas não podem mudar os desígnios de Deus. Davi estava sofrendo, estava aflito, mas o seu coração estava em paz. Lembrem-se, é possível passar por aflição e mesmo assim estarmos em paz com Deus. Paulo, ele diz que a paz de Deus excede todo entendimento, e Davi experimentou isso na sua vida. E muitos cristãos experimentaram isso ao longo da história. O ímpio não pode experimentar isso. Nós somos as únicas pessoas do mundo que podemos experimentar aflição e paz. Davi sabia que precisava ser disciplinado por Deus por causa dos seus pecados. E Davi sabia que precisava aprender sobre os decretos de Deus. O versículo 71 desse salmo que nós acabamos de ler, do Salmo 119, observe aí, diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Davi sabia que o sofrimento lhe proporcionaria um aprendizado singular. Aprender mais sobre Deus, aprender a ser confortado por Deus. Não é fácil, é claro, ninguém quer sofrer, ninguém deseja sofrer, ninguém ora pedindo assim: oh, eu quero sofrer, ninguém vai pedir isso. Mas nós temos que estar preparados, irmãos. Tiago 1:23 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como seríamos se nunca fôssemos atribulados? Como é que você seria se você nunca fosse atribulado? Seríamos pecadores mimados, seríamos pecadores imaturos, seríamos pecadores egocêntricos, seríamos pecadores orgulhosos, que só acreditariam em si mesmos. Mas Deus nos prova para nos aperfeiçoar.
para que nós possamos descansar nele durante essas provas, para que possamos aprender mais sobre o seu amor, sobre o seu cuidado, sobre a sua paternidade. Salmo 56:8 diz algo extraordinário. Diz que o nosso Pai amoroso não desperdiçará nenhuma das nossas lágrimas. Eu vou ler para vocês o versículo 8 do Salmo 56. Diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Deus já escreveu no seu livro, lá na eternidade passada, tudo que nós passaríamos. Toda a nossa vida e todo o nosso sofrimento foi planejado por Deus. Então Deus não vai desperdiçar nenhuma das nossas lágrimas, para que entendamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele controla a vida, que Ele dá a vida, que Ele tira a vida, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, veja qual deve ser a nossa resposta ao sofrimento e às provações. Depois de responder a pergunta, por que sofremos, agora abordamos a questão sobre o que devemos fazer em resposta ao sofrimento e às provações. Jesus, ele disse assim no versículo 4: devemos realizar as obras daquele que me enviou. Essas obras, irmãos, estão relacionadas às obras de misericórdia. Os discípulos, irmãos, eram muito parecidos conosco. Ao se depararem com esse homem em uma situação trágica, não fizeram nada para ajudá-lo, mas ficaram parados, especulando sobre a sua condição. Em vez disso, Jesus disse que que os discípulos deveriam se empenhar nas obras de Deus. Não há nada de errado em buscar um entendimento correto de questões teológicas como estas que nós estamos tratando aqui. No entanto, nós não devemos parar por aí, mas ser guiados pelas respostas bíblicas para nos ocuparmos nas obras de amor e de misericórdia. Essa é a nossa resposta. Jesus falou sobre isso em termos enfáticos. Ele disse: devemos realizar as obras daquele que me enviou. E isso aqui, irmãos, fornece um mandato para todo cristão. Cada um de nós, você e eu, todos nós devemos nos dedicar às obras de Deus. Primeiro, devemos entender que essas obras que Jesus menciona aqui, como falamos anteriormente na introdução, são os milagres, os sinais que provam que Ele é Deus, que Ele é o grande eu sou, que Ele é Jeová. Essas obras manifestam o seu poder, manifestam a sua grandeza, mas manifestam a sua compaixão para com os pecadores. Segundo, nós somos chamados a realizar as obras de Deus, não aquelas que provaram que Jesus era Deus. Nós não somos chamados para fazer os milagres de Jesus, mas as obras de misericórdia, de modo que os cristãos são ensinados a ministrar aqueles que estão sofrendo. Nós somos chamados para isso. O nosso chamado, irmãos, é para ministrarmos aqueles que sofrem. Como é que nós podemos definir essas obras de misericórdia? Veja, meus irmãos, elas incluem obras de serviço. Os cristãos são chamados a servir. Nós somos chamados a somente contribuir com finanças, com recursos financeiros, mas, irmãos, uma das mordomias mais importantes que nós realizamos é ensinar a palavra de Deus, porque Deus pede que nos envolvamos em atos de adoração. Como é que as pessoas vão conhecer a Deus se nós não ensinarmos a elas?
Como é que as pessoas entenderão o Evangelho? Entenderão o que é um culto que devemos prestar a Deus? Deus nos chama a desempenharmos esse papel, meus irmãos, no contexto em que nós estamos inseridos. Todos nós temos esse dever. Temos nossos empregos para cumprir, famílias para cuidar. No entanto, entre todas as nossas responsabilidades, é o trabalho realizado em nome de Deus que se destaca como o mais significativo e o único que promete resultados eternos. Irmãos, eu vejo muitas pessoas que se dedicam com tanto empenho aos seus estudos, ao seu trabalho, mas quando se trata da obra de Deus, nós não vemos esse mesmo empenho, nós não vemos essa mesma dedicação. Será que nós estamos dispostos a assumir tarefas difíceis, assumir tarefas desagradáveis em nome de Deus, para a glória de Deus, para o bem do nosso irmão? Será que nós estamos dispostos? Veja como nós temos aqui, irmãos, um forte argumento com relação, por exemplo, não é, a nos reunirmos, para estarmos juntos. Eu me refiro a congregar, a vir para a igreja, a estarmos juntos, a vivermos a koinonia. A palavra lá em Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. Algumas pessoas acham que, pastor, o que é que isso tem a ver com as obras de Deus? Meus irmãos, é adoração. Em primeiro lugar, nós não fomos chamados para evangelizar. Não, em primeiro lugar não. Isso eu sei que muitos, não é, missiólogos, eles vão dizer, mas isso é uma aberração, claro que nós somos chamados para fazer missões. Calma, em primeiro lugar não. Nosso primeiro chamado, sabe qual é? Adorar. Nós somos chamados em primeiro lugar para adorar a Deus. Se em segundo lugar, é a adoração que nos prepara para o ID, para a evangelização. Sem adoração, não há evangelização. Se nós não estamos evangelizando, é porque há algum problema com a nossa adoração a Deus. É porque talvez nós não estejamos adorando a Deus corretamente, por isso talvez nós não tenhamos aquele impulso missionário que deveríamos ter. É preciso estar na igreja para adorar, meus irmãos, não só tratar a igreja, veja, como um lugar para encontrar as pessoas. É importante ver os irmãos, conversar com os irmãos, isso é importante, a nossa koinonia. Mas estar juntos, irmãos, para adorar, não só em um lugar de alvenaria como esse aqui, mas como igreja, nós temos que estar unidos na adoração, irmãos. Unidos na adoração, porque esse é o fim principal pelo qual Deus, Ele nos chamou, glorificar Ele, se alegrar nele para todos sempre, individualmente e coletivamente, estarmos prontos para abrirmos mão de tudo, para adorar a Deus, para entender como o louvor a Deus é importante. Porque, meus irmãos, veja como é que os grandes homens de fé no passado, no presente, homens e mulheres, conseguiram suportar tantas adversidades, conseguem suportar tantas adversidades. Sabe por quê? Porque eles possuem um coração de adorador, porque eles entendem o que é adoração. Sim, nos preparamos na adoração para então evangelizarmos. Então, adoração e evangelização estão interligados. São serviços que nós prestamos a Deus. Diz respeito às obras de misericórdia, claro que é. Porque como é que você vai ter compaixão das pessoas se você, em primeiro lugar, não entendeu a sua pecaminosidade diante de Deus, se você não foi quebrantado diante de Deus, se você não está humilhado diante de Deus? Como é que você vai ter compaixão das pessoas lá fora? Como é que você vai amar as pessoas lá fora para poder pregar o evangelho? Todo o despertamento espiritual que houve na Europa,
Pensem comigo, meus irmãos. Todo despertamento levou as pessoas à adoração. As pessoas se reuniam para adorar ao Senhor, confessar os seus pecados e sair para evangelizar, para pregar o evangelho. Porque aí agora entendemos como é importante, meus irmãos, como é urgente pregarmos o evangelho, como nós aprendemos, irmãos, em todas as cartas apostólicas de Paulo, de Pedro, e o próprio Jesus ensinando a importância, o dever que nós temos, o chamado que nós temos de anunciarmos as boas novas. Isso aqui então nos leva para o nosso último ponto. Eu vou concluir com esse último ponto. Realizamos as obras de Deus também quando a nossa luz brilha no mundo. Veja o versículo 5 que diz: enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Ele ilustrou isso ao abrir os olhos do homem que havia nascido cego. Meus irmãos, esse foi um retrato de todo o seu ministério. Durante os 3 anos em que Jesus ministrou na terra, Jesus mostrou a luz de Deus ao mundo e por meio de sua obra de salvação, conduziu muitos à luz. Especialmente no sofrimento que suportou na cruz por nossos pecados, Jesus ele demonstrou a glória da graça de Deus para a salvação dos pecadores. Você percebe que a maior glória de Deus foi resplandecida por meio do seu próprio sofrimento voluntário por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser aceitos em seu amor. Eu pergunto para você nessa noite, talvez você diga, essas perguntas não são para mim, mas eu vou fazer essas perguntas para vocês. Seus olhos já viram essa luz? A luz que irradia da cruz de Cristo? Se você está vendo essa luz, venha a Deus em fé, acreditando e recebendo o Filho de Deus, o Senhor Jesus, como seu Senhor e seu Salvador. Meus irmãos, o tempo da nossa vida aqui nesse mundo termina com a nossa morte. Foi isso que aconteceu com Jesus. O tempo da sua vida entre a humanidade terminou com sua morte, ressurreição e sua ascensão. É claro que Jesus está no nosso meio por meio do seu Espírito. É claro que Jesus ele retornará. Mas Jesus passou um período aqui na terra com a humanidade. Ele continua sendo a luz do mundo, mas agora, veja, essa luz é vista apenas quando refletida na vida daqueles que o conhecem, na vida daqueles que o servem verdadeiramente. Então, veja, o chamado todo cristão é esse: exibir o poder e a graça de Deus a um mundo sombrio, a um mundo que está moribundo, que está afundado nos seus pecados, um mundo que está quebrado, um mundo que está cego. Esse é o nosso maior dever, exibir o poder e a graça de Deus a esse mundo caído, meus irmãos. O próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos chamados, irmãos, a brilhar. Fazer as obras de Deus é ser luz para esse povo caído que vivemos com eles, meus irmãos. Veja, Jesus ele não se contenta em afirmar que o cristão é luz, ele ordena que essa luz brilhe, que essa luz seja irradiada por todas as partes. E como é que essa luz vai brilhar? Como? Por meio das boas obras, por meio do nosso amor para com Deus e para com o próximo, por meio da fé. Meus irmãos, o principal significado de boas obras
devem ser atos práticos e visíveis de compaixão, glorificarão a Deus. Quando as pessoas virem que vocês as ama, que você se compadece delas, Deus será glorificado. Irmãos, o mundo vê Cristo através da igreja. Ou seja, as pessoas verão a Jesus na terra através de nós, irmãos. Nossa luz deve brilhar, não pode estar encoberta. Devemos desejar que o nosso caráter cristão seja visível a todos. Não só a nossa vida deve levar os homens a glorificar a Deus, mas entenda, a minha vida consagrada, ela deve estar acompanhada com um testemunho claro e objetivo do Evangelho do Senhor Jesus. Algumas pessoas acham que somente o testemunho da pessoa é suficiente. Não é. É preciso viver o Evangelho, mas é preciso pregar o Evangelho. Porque a verdade do Evangelho é a luz contida em frágeis vasos de barro, mas brilhando intensamente na escuridão espiritual e moral que nos cerca, meus irmãos. Como é que você, que não tem uma vida moralmente correta, vai ter autoridade de pregar o Evangelho? Então, é preciso estar vivendo o Evangelho para que possamos pregar esse Evangelho, e assim estaremos fazendo as obras daquele que nos chamou, meus irmãos. É assim, queridos, que nós seremos bem-aventurados. É assim que nós, meus irmãos, estaremos servindo as pessoas no mundo. É assim também que Deus, Ele será glorificado por cada um de nós. Que assim, irmãos, possamos desejar viver, meus irmãos, porque fomos chamados para realizarmos as obras de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude a vivermos assim, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.